O apóstolo Paulo escreveu a esta igreja para resolver algumas questões internas, alguns problemas que estavam acontecendo lá. Os 4 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo trata sobre divisões que estavam acontecendo entre os irmãos. Estavam tendo brigas, contendas entre os irmãos por motivos de orgulho. A igreja estava dividida em 4 personalidades: a pessoa de Paulo, que foi o fundador daquela igreja; a pessoa de Apolo, que havia substituído o apóstolo Paulo; a pessoa de Pedro, uma figura muito conhecida pela cristandade; e a pessoa de Cristo, e aqueles que se achavam mais espirituais do que os outros e se intitulavam aqueles do partido de Cristo. De maneira que Paulo escreve os 4 primeiros capítulos tentando gerar uma unidade naquela comunidade que estava dividida. E no capítulo 5 e no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai lidar com questões de cunho moral naquela igreja. E Paulo, então, vai lidar com um problema de imoralidade que estava acontecendo. Um rapaz estava tendo relações sexuais com a sua madrasta, com a mulher do seu pai, e a igreja não havia feito nada. Pelo contrário, eles estavam louvando esse tipo de coisa dentro da comunidade. Isso estava envergonhando a comunidade do lado de fora. O testemunho já era muito feio. O apóstolo Paulo escreve para corrigir esse problema. Se não bastasse, o apóstolo Paulo também escreve para corrigir o problema de litígio entre os irmãos. Um irmão estava colocando um outro irmão na justiça por questões financeiras. E o apóstolo Paulo escreve para corrigir esse problema, para dizer que não era certo eles levarem essa questão a tribunais de ímpios, quando eles poderiam resolver esse problema como irmãos entre eles mesmos. E por último, no finalzinho do capítulo 6, o apóstolo Paulo também escreve para combater uma postura de imoralidade dos irmãos que estavam frequentando cultos pagãos, onde fazia parte do ritual dos cultos pagãos, uma certa orgia sexual que acontecia nos templos pagãos, e alguns irmãos estavam visitando esse tipo de ambiente. O apóstolo Paulo então escreve para combater esse tipo de imoralidade que estava acontecendo por lá também. E a partir do capítulo 7, o apóstolo Paulo então, agora ele está escrevendo a esses irmãos para tratar de assuntos que os próprios irmãos haviam escritos para ele. Até então, Paulo estava tratando de assuntos que ele ouvira falar, em especial dos da família da casa de Cloe. E agora, a partir do capítulo 7, o apóstolo Paulo está respondendo a questões, a perguntas que haviam sido feitas a ele, em especial no capítulo 7, sobre casamento, sobre divórcio, sobre viuvez, sobre solteirice. E agora, no capítulo 8, o apóstolo Paulo vai entrar em um outro assunto que vai se ater aí até o capítulo de número 10. Então, Paulo vai tratar aí do capítulo 8, 9 e 10 com uma ideia geral, onde ele vai esmiuçar isso em 3 capítulos. Então, vejamos agora, a partir do capítulo 8, qual é o assunto que o apóstolo Paulo vai então tratar com esses irmãos acerca do que eles escreveram para ele, e ele agora vai dar a resposta para eles. No versículo 1, nós já somos informados de qual é o assunto que o apóstolo Paulo vai tratar com eles. Versículo 1 diz: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos. Então, o que o apóstolo Paulo agora vai discorrer com esses irmãos é acerca das coisas sacrificadas a ídolos. E aí ele diz, no que se refere, ou seja, no que vocês falaram comigo, no que vocês me escreveram acerca das coisas sacrificadas a ídolos, Paulo então vai responder a esses irmãos sobre essas questões. Mas antes do apóstolo Paulo escrever, dizer a eles instruções sobre o que ele pensa sobre isso, nos 3 primeiros versos, Paulo vai tratar de fundamentos no que diz respeito a isso, para posteriormente ele então explicar melhor sobre essa questão das coisas sacrificadas a ídolos. Mas me acompanhe aqui para você tentar entender o que está acontecendo naquela igreja, porque essa igreja estava dividida por questões partidárias, essa igreja estava dividida acerca dos assuntos de casamento,
E essa igreja estava dividida também acerca das coisas sacrificadas a ídolos. O que estava acontecendo? Obrigado, pastor. O que estava acontecendo na igreja que estava gerando problemas, divisão naquela igreja acerca das coisas sacrificadas a ídolos? Nós somos tendenciosos a, quando olhamos o Antigo Testamento, e quando nós olhamos todo aquele sistema de sacrifício, às vezes a gente acha que aquele tipo de sistema de sacrifício, de levar um animal para ser sacrificado no templo, aquilo é algo peculiar à religião de Israel, ao povo de Israel. Mas essa não é a verdade. Na verdade, a grande maioria das religiões faziam parte da sua liturgia, do seu culto, da sua forma de adoração, esse sistema de sacrifícios. Então, na cidade de Corinto, haviam muitos templos de adorações pagãs, de outros deuses. E a grande maioria, com exceção daquelas que haviam apenas segmentos filosóficos, a maioria, eles tinham sistemas de sacrifícios, de se levar um animal e de se sacrificar um animal para a adoração do seu Deus. Então, isso era muito comum naquele contexto, e na cidade de Corinto havia muitos templos que viviam nesse sistema de sacrifícios. Então, como é que acontecia? Muito semelhante ao que acontecia em Israel, o adorador levava o animal, e diga-se de passagem, o seu melhor animal, ele levava até o sacerdote o animal para ser sacrificado. Uma parte desta carne ficava com o sacerdote pelo serviço que ele havia feito. Uma parte era entregue ao próprio adorador, que em maioria ou ele podia usufruir daquela carne lá mesmo, no ambiente do templo, onde ele podia fazer isso sozinho, ou ele já podia levar a sua família e amigos, e ali mesmo eles desfrutarem da parte que pertence a ele, ou ele poderia pegar essa carne, levar para a sua casa e comer com a sua família, ou chamar os seus amigos. O que acontece? Grande parte dessa carne, entendendo-se que toda hora, todo instante, chegavam-se adoradores para lá sacrificar animais. E naquela época não havia um sistema de conservação como nós temos hoje. Então essas carnes, elas precisavam ter um destino. Então muitas vezes as carnes que os sacerdotes recebiam, elas ficavam perdidas. Então o que os sacerdotes faziam? Elas levavam essas carnes aos mercados, para elas serem vendidas, para elas serem consumidas. E diga-se de passagem, eram as melhores carnes, porque eram oferecidas os melhores animais. Eram oferecidos os melhores animais. Então, grande parte dessas carnes, elas eram oferecidas no mercado. E era muito comum mesmo, alguém ir comprar no mercado e ele comprar uma carne que outrora havia sido dedicada anteriormente à adoração, ao sacrifício. Então era muito comum a pessoa ir no mercado e ele fazer isso. Inclusive o apóstolo Paulo vai escrever mais à frente aos irmãos quanto a isso, aos irmãos que vão ao mercado e compravam a carne, e essas carnes haviam sido outrora sacrificadas aos ídolos, né? Então qual era a problemática do que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto? Por que esse assunto estava gerando conflito entre os irmãos? Ora, estava gerando conflito entre os irmãos, e por causa desse conflito, a igreja foi dividida em dois grupos, os fracos e os fortes. Quem eram os fracos da igreja de Corinto? Os fracos eram aqueles que tinham a sua consciência muito sensível. Eram aqueles que outrora haviam participado dessas adorações de culto em pagãos, onde eles estavam lá presentes, onde eles comiam essas carnes que eram sacrificadas aos ídolos. Eles agora se converteram ao cristianismo,
mas a sua consciência ainda era sensível. Então, eles mesmos se sentiam mal em ter que consumir esse tipo de carne, porque na cabeça deles, esse tipo de carne pertencia outrora a um tipo de culto de idolatria. Então, eles não somente eram sensíveis a isso, mas como também eles criticavam aqueles que eram os fortes, porque os fortes, eles eram aqueles que já tinham a sua consciência já madura, sabiam que não havia ídolos coisa nenhuma, de que isso era apenas carne, muito embora sacrificadas lá, mas que isso não tinha nenhuma conotação, isso não tinha nenhuma implicação na vida deles, e que, portanto, eles podiam consumir essas carnes sem nenhum tipo de problema. Aí o que acontecia entre os irmãos? Os mais fracos olhavam para os mais fortes e acusavam eles de serem libertinos, de serem liberais, e os mais fortes olhavam para os mais fracos com superioridade e com esnobe, porque eles ainda tinham uma consciência muito sensível. Para que você possa me entender, talvez você já tenha até ouvido algo dessa natureza, mas eu vou contar aqui uma ilustração. Imagine que você está por aí em uma situação da qual você foi submetido e de repente você ficou sem dinheiro, sem transporte, e você está caminhando já faz muito tempo, e de repente você encontra em uma encruzilhada uma galinha, uma vela preta, e você está morrendo de fome. E você sabe que esse tipo de alimento aí nas encruzilhadas é despacho que as pessoas fazem. A pergunta é, você comeria? Era esse tipo de questão que estava sendo discutida na igreja de Corinto. Pode comer esta carne que foi sacrificada aos ídolos ou não pode? E aqui é o mesmo fundamento que se usa para a questão da bebida, para a questão de tatuagens e para a questão de muitas outras coisas. É o que se pode usar desses fundamentos que o apóstolo Paulo vai apresentar agora, a partir do capítulo 8, usando o ponto que estava gerando divisão e discussão entre os irmãos, que eram as coisas sacrificadas, as carnes sacrificadas aos ídolos em especial, ok? O ponto aqui, segundo os estudiosos, não era que eles estavam consumindo carnes que vinham do mercado, porque isso Paulo vai tratar mais à frente, mas eram irmãos que já se sentiam maduros e fortes e que iam consumir essas carnes nos templos pagãos, porque era costume isso acontecer. Os templos ficavam abertos e recebiam qualquer pessoa que queriam comer das carnes que não eram usadas nos sacrifícios, mas que tinham sido levadas para isso. Então era muito comum esses lugares serem lugares de reuniões, de festividades, tipo quando você vai aqui e você vai no restaurante comer. Então era mais ou menos isso, havia um espaço nesses lugares de culto e de adoração para que as pessoas fizessem as suas refeições. Então muitos irmãos iam lá para comer. E outros irmãos, quando passavam lá e viam esses irmãos comendo, ficavam escandalizados. Minha Nossa Senhora. Está entendendo? E eles ficavam escandalizados por aquilo que eles estavam vendo, né? E os irmãos mais fortes diziam, novo convertido é osso, né? E ficava aquela coisa, aquela discussão entre eles interminável. E isso estava gerando divisão entre os irmãos por conta disso. E aí o apóstolo Paulo, então, ele vai escrever, mas em especial o público do apóstolo Paulo não são os fracos, muito embora ele toque em fundamentos que também se dirige aos fracos, mas 90% de todo o discurso do apóstolo Paulo sobre esse assunto, ele quer tocar nos fortes. Por que ele quer tocar nos fortes? Porque se espera dos maduros uma postura melhor em relação àquele que ainda não alcançou a maturidade devida. É igual a gente lidar com crianças. Às vezes você vê um adulto se trocando com criança e você diz, meu irmão, você é adulto. Ele é uma criança. Você tem mais maturidade.
você está se trocando com ele. Então você tem mais maturidade, espera-se de que aquele que é mais maduro, aquele que tem uma consciência mais definida, ele possa ter um tipo de comportamento adequado. Então, por isso que o apóstolo Paulo, muito embora os dois grupos estivessem equivocados, mas o apóstolo Paulo, ele escreve 90% do argumento desses 3 capítulos com o objetivo de alcançar o público daqueles que são fortes. E aí, o ponto em que o apóstolo Paulo vai tratar com eles é o seguinte, no versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Nesses 3 versos, Paulo quer lidar com essa questão entre esses irmãos, usando esses 2 fundamentos, o do conhecimento e o do amor. Eu queria que colocasse só na versão NTLH, só para a gente ver esse verso e depois eu volto, porque ela é a única versão que colocou entre aspas, que eles já fizeram uma tradução literal do que realmente deve ser. Olha, perceba o que ele vai dizer. Olha, agora vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, lembra? Sempre que está entre aspas, o apóstolo Paulo está fazendo uma citação do que eles disseram. Do que eles disseram. E eles disseram, todos nós temos conhecimento. Então, Paulo diz, na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. Volta lá, pode voltar para a versão NA. Então, qual é a situação? Os irmãos escreveram para o apóstolo Paulo, os fortes, dizendo que todos nós temos conhecimento. Que tipo de conhecimento? Sabemos que os ídolos não são nada em si mesmo. E há um aspecto de verdade naquilo que os fortes estavam dizendo, porque é o que ele vai dizer no versículo 4, por exemplo. A gente vai só ler para você ver. Olha o que ele diz no versículo 4. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo, por si mesmo, não é nada no mundo e que não há senão um só Deus. Então, todos nós sabemos disso, que os ídolos não são nada. E os fortes estavam dizendo isso para Paulo. Paulo, todos nós temos esse conhecimento, cara. Eu não sei por que os fracos estão querendo fazer confusão nisso, porque todo mundo sabe que não é nada isso, que os ídolos não são nada. E o Paulo confirma isso no versículo 4, quando ele diz, é verdade, todos nós sabemos por si mesmo que nada é no mundo e que não há somente um Deus nisso. E ele confirma exatamente o que os irmãos estavam dizendo. Então, em parte, o que eles disseram, sabemos que todos temos conhecimento, é verdade. Mas nem todos tinham esse conhecimento ainda, porque os fracos ainda estavam aprendendo isso. É o que ele vai dizer no versículo 7. Coloca só o versículo 7. Depois a gente vai lidar com esses textos, tá? Mas só para você lembrar. Ao que ele diz, ó, entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência deles, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então Paulo diz, é verdade, está certo, o conhecimento está certo, a teoria está certo, a doutrina está certo, é verdade. Os ídolos não são nada, mas, entenda, nem todo mundo ainda tem esse tipo de maturidade. Tem aqueles que são fracos e a consciência deles ainda não permite eles fazerem isso. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo para eles? Que esse tipo de conhecimento que eles têm, embora seja verdadeiro, mas é um conhecimento que está gerando orgulho no coração deles. De maneira que, pelo fato deles saberem disso e já terem maturidade para entender isso, eles olham para aqueles que não têm com altivez de espírito. Eles olham para aqueles que ainda não conseguiram ter essa maturidade para entender isso de um modo muito soberbo. E por isso Paulo vai dizer, olha, o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. O que Paulo está querendo fazer aqui? Paulo não está querendo fazer um contraste entre conhecimento e amor.
E aqui é importante se dizer isso, para depois sair dizendo que o conhecimento não presta para nada, só gera o orgulho e que o amor é que edifica. Jamais Deus vai se opor ao conhecimento, até porque a gente só sabe que Deus é amor porque a gente teve conhecimento. É aprendendo de Deus que a gente conhece a Deus. Você não pode adorar uma coisa que você não conhece. O conhecimento é sadio, inclusive a Bíblia vai dizer que o seu povo perece pela falta de conhecimento. E no capítulo 6, Oséias vai dizer, prossigamos em conhecer a Deus, em conhecer ao Senhor. Então nós somos chamados a não só conhecer, mas a prosseguir conhecendo a Deus. O ponto aqui do apóstolo Paulo é que existe um tipo de conhecimento que ele gera orgulho e que não gera edificação. Paulo quer dizer que existe um tipo de conhecimento que, se ele não for transformado em amor que edifica alguém, ele é só um conhecimento que torna alguém soberbo, orgulhoso. E era exatamente o que estava acontecendo naquela comunidade. Na verdade, essa palavra orgulho, nós já vimos ela várias vezes aqui. Uma das coisas que aquela igreja, era a marca daquela igreja, era o orgulho. Eles se achavam superiores às demais igrejas. Era uma igreja extremamente abastada em dons, era uma igreja muito bem financeira, era uma igreja que tinha muitas características, muitas virtudes, havia sido abastada da parte de Deus em muitos aspectos, e por isso ela se achava orgulhosa no que diz respeito a se achar superior. E aqui era a prova disso que estava acontecendo. Alguns irmãos que tinham conhecimento em detrimento a outros, estavam tendo essa postura soberba. E por isso o apóstolo Paulo vai dizer, olha, o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Então Paulo quer mostrar para eles que esse tipo de conhecimento que eles têm, ainda que eles estivessem certos, a teoria estava certa, a doutrina estava certa, quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo não é nada do mundo, estavam certíssimos, mas a postura deles em relação ao conhecimento que eles tinham não estava correto. O verdadeiro conhecimento que vem de Deus é aquele conhecimento que gera ações de amor para com o seu próximo. É esse o ponto que o apóstolo Paulo quer tratar com eles. Que o verdadeiro conhecimento, ele é aquele que gera ações de bondade e de amor para com o próximo. O verdadeiro conhecimento que agrada a Deus é aquele que nos leva a amar a Deus da forma correta e amar o próximo da maneira correta. E por isso Paulo está dizendo que esse conhecimento que eles têm é um conhecimento que gera apenas orgulho, porque não visa o bem do outro, não visa a edificação do outro. E isso só gera soberba entre o indivíduo. Então Paulo quer tratar isso no coração deles, mostrar um conhecimento que é ruim e um conhecimento que é bom. Qual é o conhecimento que é bom? É aquele que gera ações de amor, de edificação sobre a vida de outra pessoa. E não era isso que estava acontecendo lá. O conhecimento que eles tinham sobre as questões de comer alimentos sacrificados a ídolos estava gerando orgulho, de maneira que aqueles que se achavam fortes estavam menosprezando aqueles que eram fracos. Em vez de edificar a vida deles, como Paulo vai dizer depois lá nos versículos mais à frente, Paulo vai dizer que eles estavam sendo pedra de tropeço na vida do outro, em vez de ser instrumento de edificar a vida do próximo. Então perceba, nem todo conhecimento ele é bem-vindo. O conhecimento que é saudável é aquele conhecimento que ele gera ações positivas na vida de outras pessoas. O conhecimento saudável é aquele que gera edificação na vida de outra pessoa. Quando Deus nos dá
um nível de conhecimento a mais, não é para que a gente olhe para o outro e diz quanto é burro. Não é essa a ideia. Quando Deus abre os nossos olhos para que possamos enxergar melhor, não é para que a gente olhe para o outro e diz, tu não está vendo não, tu é cego. Deus deseja que por meio da nossa visão ampliada, nós possamos ajudar outros que ainda não enxergam tão bem. Por aqui, meu irmão. Por aqui. Eu ajudo você a enxergar as coisas. E você é instrumento nas mãos de Deus para promover edificação ao outro, ajudar ao outro a enxergar tão bem quanto você. Esta é a proposta do conhecimento que vem da parte de Deus. É o conhecimento que vem de Deus para as nossas vidas, que promove edificação na vida de outra pessoa. Por isso, ele vai dizer no versículo 2, que se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Eles julgavam conhecer alguma coisa, saber alguma coisa, e de fato sabiam, mas ainda não sabiam como realmente deveriam conhecer. Porque como é que eles deveriam conhecer e saber? O tipo de sabedoria que eles deveriam ter, o tipo de conhecimento que eles deveriam ter, era o conhecimento, o saber que gera edificação na vida de outra pessoa. E isso eles ainda não haviam conhecido. Eles tinham conhecimento, mas esse conhecimento não se tornava em ações para gerar edificação na vida de outra pessoa. Você precisa estar sempre cuidando do seu coração quanto a isso. Por que que você quer saber? Por que que você quer conhecer? O que move você a querer crescer, aprender, a se tornar alguém maior ou melhor, se não for para promover edificação na vida de outras pessoas, isso só vai te tornar orgulhoso. Porque você vai olhar para si e vai dizer, eu sei. Olha, você deseja que outras pessoas vejam como você sabe. Mas esse conhecimento vai ficar apenas para você. Mas o verdadeiro conhecimento que vem de Deus, ele vem até nós, nos abençoa. E nós somos apenas um instrumento para transmitir isso a outras pessoas, de maneira que esse conhecimento que nos abençoa, abençoe a vida de outras pessoas. Não simplesmente para que elas olhem para nós e nos admirem pelo conhecimento que nós temos. Mas se esse conhecimento não for transferido, transmitido em forma de bênção, de edificação na vida de outro, só nos torna orgulhosos. Só nos torna orgulhosos. Então o conhecimento que vem de Deus, o conhecimento que Deus deseja que nós tenhamos e que a sua igreja tenha, e que Paulo estava querendo ensinar àquela igreja, é o conhecimento que edifica a vida de outras pessoas. E esse é um ponto que o apóstolo Paulo está tratando nessa problemática que estava acontecendo. Os fortes estavam menosprezando os mais fracos, porque eles tinham a consciência resolvida, eles tinham conhecimento de que comer alimentos sacrificados a ídolos por si mesmo não era nada, mas eles estavam tolamente menosprezando os mais fracos. E em vez de ser instrumento para edificar a vida dos mais fracos, estava sendo pedra de tropeço na vida deles. E é por isso que mais na frente o apóstolo Paulo vai inclusive desafiar os mais fortes a abrir mão da sua liberdade quando necessário para isso. Rapaz, se comer vai gerar escândalo na vida do outro irmão, então eu nem como, ainda que seja um direito meu de comer. Ainda que eu saiba que isso não é nenhum problema para mim, mas se vai gerar problema na vida do outro, pelo bem do outro, eu deixo de comer. É o que ele vai tratar mais na frente. Nos desafiar, em alguns momentos, a abrir mão da nossa liberdade para o bem do outro. Para o bem do outro, visando a edificação do outro. E isso, irmãos, é entender o que é corpo. E isso é entender o que é o corpo de Cristo e o nosso papel nele. Por isso, ele no verso 3 encerra dizendo: mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Ele resume isso nessa sentença, dizendo exatamente
o ponto. Ele fala, olha, o conhecimento que vem da parte de Deus é o conhecimento que edifica a vida do outro, que gera amor na vida do outro, ações de amor para com o outro. E quando isso acontece, quando nós edificamos a vida do outro, isso é um testemunho que Deus dá a nosso respeito. É como se nós fôssemos conhecidos por Ele. É a forma de nós falarmos de que Deus nos conhece por meio das nossas ações. Então Paulo vai dizer, olha, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. E como é que se sabe? Por meio da atitude. Por meio do conhecimento que gera edificação na vida do outro. É assim que se conhece. Então Paulo vai dizer que aqueles que usam o seu conhecimento para edificar a vida do outro, esse é um sinal, uma prova de que esse é conhecido por Deus. Porque esse tipo de conhecimento é o conhecimento que vem de Deus. O conhecimento que vem de Deus é aquele que vem até nós para gerar no outro a edificação. E Paulo, quando vai tratar do amor, em 1 Coríntios capítulo 13, é exatamente isso que ele diz. Olha o que ele vai falar sobre amor em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4. Coloca para nós aí, por favor. Daqui a alguns meses a gente chega lá, mas olha o que ele vai dizer em 1 Coríntios 13, versículo 4. Olha o que ele diz. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece e não é orgulhoso. Essa é a característica do amor. Ele não é orgulhoso. E era exatamente o que estava acontecendo com aqueles irmãos. Eles eram orgulhosos. E por isso que o conhecimento deles não produzia amor. Porque não edificava a vida do outro. Edificar a vida de alguém é um ato de amor. É quando você usa as categorias que você tem para abençoar a vida de outra pessoa. E essa é uma característica do amor. O amor, ele não é orgulhoso, ele não se envaidece, ele não se acha muita coisa. E Paulo vai dizer ainda aqui no 1 Coríntios 13, que o amor não busca seus próprios interesses. O amor não busca seus próprios interesses, ele não envaidece, ele não é orgulhoso, ele sempre visa o bem do outro. E se tem uma característica no amor, é o sacrifício. Você se sacrifica em prol do outro, em benefício do outro. Então tudo o que temos, se o que temos não é para a edificação do outro, isso só gera orgulho em nós mesmos. Por isso que o corpo, irmãos, é um instrumento de Deus para nós exercitarmos isso. Por isso que quando nós chegarmos no capítulo dos dons, e Paulo aqui já está preparando o fundamento para isso, porque qual é o objetivo do dom? O dom não é para edificação própria, o dom é para edificação do outro. Por isso que Deus dispensou de maneira diversa os dons em nossas vidas. Eu tenho um dom, você tem um dom, outro tem outro dom, de maneira que o meu dom edifica você e o seu me edifica. E Deus fez isso para que todos nós sejamos edificados. E é nessa relação de amor, eu amar o meu irmão, que eu desejo edificar a vida do meu irmão. É por isso que eu não entendo como Deus deu o dom para alguém e alguém não usa esse dom para edificar a vida do seu irmão. Isso é a prova de que talvez não o ame. Porque quem ama a Deus, ama o seu irmão, edifica o seu irmão. Porque o conhecimento que nos foi dado, ele nos foi dado para edificar a vida do outro, para abençoar a vida do outro. Funciona assim o corpo. E Deus nos deu esse privilégio de vivermos em comunidade, para que nós sejamos instrumento nas mãos de Deus, para edificar, para abençoar a vida uns dos outros. E por isso que Paulo está tratando desse assunto exatamente aqui entre os irmãos, porque não estava havendo edificação entre eles. Por que não estava havendo edificação entre eles? Por causa do orgulho. O conhecimento
sem ser transformado em ação para edificar o irmão, só gera divisão. E era exatamente o que estava acontecendo naquela igreja. Aqueles irmãos estavam divididos, porque havia um grupo que se achava com muito conhecimento, e de fato eles estavam certos, havia uma boa teoria, havia uma boa ortodoxia, mas não havia ortopraxia, não havia prática, não havia exercício daquele conhecimento em ser transformado em bênção na vida do outro, em edificar a vida do outro. Porque o objetivo, irmãos, do conhecimento, o verdadeiro conhecimento que vem de Deus, é o conhecimento que nos leva a edificar a vida do outro. E aqui, irmãos, perceba, é um assunto que não é prioridade, no sentido, não é um assunto que envolve salvação, por exemplo. Comer ou não comer, isso não vai interferir na salvação deles. Quem come a carne não vai deixar de ser salvo por isso, quem deixa de comer não vai deixar de ser salvo por conta disso. Mas percebam como às vezes nós nos dividimos por coisas que não é secundárias, porque falta em nós um espírito de edificar a vida do outro. Às vezes nós poderíamos pensar, isso está edificando a vida do meu irmão? Se isso não está edificando a vida do meu irmão, então eu preciso rever. Porque pode ser que isso gere divisão em nós em uma coisa tão pequena. Mas perceba, nós estamos no século 21 e ainda assuntos tão pequenos dividem a igreja. Quer ver? Música. Né? Pode ouvir música do mundo ou não pode? Mas você vai ouvir música de Marte? De onde é que você vai ouvir? Se não for do mundo. A questão é, tem músicas que são agradáveis para um cristão ouvir, músicas que têm palavreados, será que é adequado para nós ouvirmos? É o tipo de assunto que nós precisamos, mas perceba que é o tipo de assunto que não é para nos dividir. É um assunto que nós temos fundamentos para dialogar, e aquele que é maduro, ele pode fazer isso. A mesma coisa, a bebida. A Bíblia em nenhum momento proíbe beber. A Bíblia proíbe se embriagar. Mas existem muitos irmãos que talvez tiveram muitos problemas com a bebida. E ele não vai enxergar ainda com bons olhos ou na sua consciência, ver o irmão tomando uma taça de vinho, para ele talvez vai ser escândalo para ele. Então não tem porquê você estar na esquina tomando uma taça de vinho para que outros irmãos possam passar, se escandalizar e tropeçar por causa de você. Quer tomar a tua taça de vinho, toma na tua casa. Para que o teu irmão não se escandalize, para que ele não tenha problemas por causa disso. Porque são coisas pequenas, que não podem ser instrumentos para nos dividir. Porque o nosso objetivo é edificar a vida do outro. É edificar a vida do outro. Por isso nós precisamos ter cuidado, cuidar um dos outros. Nós temos irmãos aqui mais maduros e temos irmãos que ainda são novos na fé, que não têm ainda a mente tão esclarecida. Ainda estão em processo de amadurecimento. E o corpo é assim. E nós precisamos respeitar isso. E nós precisamos saber como nos portar diante do corpo para não gerar divisão entre nós, porque há algo que nós devemos nos apegar com todas as nossas forças. É o desejo de ser bênção na vida do outro, de edificar a vida do outro. É o que Paulo vai dizer mais na frente. Meu irmão, se isso vai escandalizar o teu irmão, então não come, cara. Que dá de boa, tá tranquilo. Fica tranquilo, fica resolvido isso. Não precisa você estar com um pedaço de carne lá do templo andando debaixo do braço na igreja. Ai, como eu sou maduro. Não, cara, não precisa. Não precisa você fazer isso. Porque você pode ser instrumento de tropeço na vida do outro. E Paulo então diz, olha, o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor, ele edifica.
E aqui é o ponto onde Paulo vai, a partir daqui, ele vai desenvolver isso até o final. Quando chega no problema da divisão dos dons, que é uma problemática dentro daquela igreja, os dons espirituais, né? Capítulo 12 e 14 são 2 capítulos de muita briga entre aquela igreja por causa dos dons. Aí o capítulo 13 está no meio. E o que fala o capítulo 13 inteiro? Sobre o amor. Você acha que Paulo colocou ele ali por quê? Entre um capítulo e o outro, entre a briga, os irmãos estão se dividindo por causa dos dons, e Paulo bota o amor mesmo no meio, entre o 12 e o 14, para mostrar que os dons sem amor não é nada. Não é nada. Porque, na verdade, o irmão quer estar aqui falando trocentas línguas para mostrar que é mais espiritual do que o outro. Ele perdeu o entendimento de edificação. Ele perdeu o entendimento de edificação. Então, está ali o fundamento do amor, que edifica. Que edifica. E aqui, mais uma vez, eu quero trazer novamente, porque a gente vive em contextos onde as pessoas menosprezam o conhecimento, né? E é o amor, é o amor, é o amor, né? Aquela coisa de um amor desprovido do conhecimento de Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Nosso dever é ensinar, dar conhecimento aos mais novos, para que eles desenvolvam, para que eles tenham maturidade, para que eles aprendam a amar também, como nós amamos. Nós seremos espelhos para os mais fracos, para que eles nos vejam amando, edificando, usando o nosso conhecimento para a edificação do corpo, e eles vão aprender a fazer a mesma coisa ao nos observar. Portanto, o chamado de Deus para a nossa vida é: edifica o teu irmão. Edifica o teu irmão. Nós somos chamados não somente a amar a Deus, mas amar a Deus, que é o principal e o primeiro mandamento. E qual é o segundo? Amar ao próximo. Amar ao próximo. Então você não pode dizer que ama a Deus se não deseja edificar os teus irmãos. Como pode amar a Deus que não vê, e se você não consegue amar o seu irmão que está vendo? Então, nós precisamos ter isso. E é por isso que Deus fez a igreja assim. É meu dever edificar você. E é seu dever me edificar. De maneira que nós somos edificados por meio da vida uns dos outros. Se eu procuro ser melhor para que por meio do conhecimento que eu tenha, eu possa ser instrumento nas mãos de Deus para edificar a sua vida, para abençoar você. Caso contrário, isso só vai ser pedra de tropeço para mim e para você, porque vai me tornar orgulhoso e nada mais do que isso. Portanto, irmãos, eu quero encerrar nesta noite desafiando a cada um dos irmãos aqui presentes. Nós fazemos parte de uma comunidade e Deus nos chama a ser instrumento em suas mãos para edificar a vida uns dos outros. Olhe para o seu irmão com amor, com desejo de ser instrumento nas mãos de Deus para edificar a vida dele, para abençoar a vida dele. Se Deus te deu dons e talentos, não enterra isso, usa isso para a edificação do corpo. Porque isso faz parte, Deus nos chama a viver esse tipo de relacionamento. Como Paulo diz, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. E é assim que nós nos tornamos conhecidos por Deus, quando nós o amamos e amamos os nossos irmãos. Quando nós edificamos o seu corpo, porque quando edificamos o corpo, é a Cristo que nós estamos fazendo bem, porque a igreja é o corpo de quem? De Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, quando você ama os seus irmãos, você ama a Cristo. Você edifica a vida deles. Então, ao sair de casa, venha com esse espírito de chegar aqui e não somente ser edificado, mas ser instrumento para edificar a vida de outra pessoa.
Entra por aquela porta com um sorriso, dá um abraço no teu irmão, deixa ele perceber que você é amado por ele. Se tem dons, edifica a vida dele. Deixa que ele seja edificado por meio da sua vida, de maneira que nós sejamos edificados e cresçamos juntos por meio do amor de Deus que é dispensado sobre as nossas vidas. Então vamos orar nesse momento e pedir a Deus que nos use como instrumento em suas mãos para abençoar a vida dos nossos irmãos. O conhecimento que não gera edificação nos leva ao orgulho, mas o verdadeiro conhecimento que nos leva a edificar o nosso irmão é um amor que vem de Deus, que edifica a vida da nossa comunidade.